Olá, meus queridos anjos iluminados e queridos nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer, doe live pix pro canal, você favorece o canal e ajuda o canal. Sim, hoje vamos falar sobre um personagem que apareceu na Marvel, que é o dos Filhos da Noite. Sim, o nosso querido Cavaleiro da Lua. O que esse personagem tem na parte psicológica e entre outros. Cavaleiro da Lua, Moon Knight, apareceu nos quadrinhos em agosto de 75 com Doug Mack e Tom Berlin. Filho de um rabino que sobreviveu a uma perseguição bigodiça. Spector cresceu em Chicago com senso de justiça, apesar de não compreender a passividade do pai diante do preconceito. Tornou-se a força de Recon. Depois a gente nascia finalmente mercenário, atuando como Jean Paul, frente do Charge, o arqueólogo Peter Allude. Após ser traído por Raoul Bausman no deserto egípcio, Spector é deixado para morrer. Encontra um refúgio dedicado ao deus da lua, Khonshu, que milagrosamente é ressuscitado, se tornando seu avatar, o Punho de Khonshu, Cavaleiro da Lua. Ao retornar para os Estados Unidos, assume a identidade do filantropo. Steve Grant, o taxista Jake Clower, além do próprio Mark Spector. E mais tarde, o investigador de terno conhecido como Sr. Knight. No início dos alter egos, era um estrategista de coletar informações de diferentes círculos sociais. Grande para a alta sociedade, Loki para as ruas. Mais adiante, Spector sofre um distúrbio dissociativo de identidade, algo similar ao que resultou no trauma infantil, por causa da influência de Roxo. O escritor Warren Ellis sugeriu que múltiplos eus refletem um aspecto distinto de Khonshu, vigilante, caminhante noturno, protetor, entre outros. Em séries modernas, Mark fundou a Missão da Noite, um círculo que pratica o espiritual Deus da Lua, onde atua como um sumo sacerdote, Sr. Knight. Embora inicialmente suas habilidades sobre-humanas de Moon Knight é um atleta olímpico, acrobata, detetive especialista, mestre de diversas artes marciais, esgrima, muay thai e jiu-jitsu, além de ser perito em armamentos. Usualmente utiliza armaduras especiais de adamantio e carbonário, equipamentos tecnológicos como os bastões, dardos em forma de lua, e motocicletas e helicóptero. Tem resistência psíquica e visões místicas, graças à conexão com o Khonshu. Frank, seus aliados, Frank é o amigo da equipe que pilota o helicóptero. Marlene Aruli, a filha do arqueólogo que foi assassinado por Busman. A informante é Berkat Crowley, ex-vendedor de livros e morador de rua. Profile é o vilão e anti-herói que habita nos perfis psicológicos. Vamos trazer agora o segundo Cavaleiro da Lua. Segundo Schopenhauer e Jung, TDI e as partes egípcias. Sim, tem tudo isso no Cavaleiro da Lua. Mark Spector, ou Moon Knight, é um personagem mais complexo da Marvel. Diferente dos outros heróis, que sua trajetória é mergulhada em contradições, soldado, pacifista, justiceiro, servo de um deus, herói e doente mental. A singularidade de sua narrativa não reside apenas em ação, mas na interseção da filosofia, psicologia e mitologia. Nesta análise, vamos explorar o Cavaleiro da Lua. Pode ser compreendido conforme Jung, Schopenhauer e as mitologias, junto com o TDI, transtorno de identidade, e que é uma forma na mitologia egípcia. Mark, abandonado para morrer no deserto,
por Busman, mas renasce com o poder de Khonshu, deus da lua. A experiência simbólica da morte, iniciativa, Yang descreve como a jornada do herói, o processo de confrontar a sombra, morrer simbolicamente renascer transformado. Para Mark, a sombra não é apenas interior, que mistura com proteção, manipulação. O deus representa também o arquétipo da divindade, a ambígua, a luz da lua, mas também a escuridão da noite. As múltiplas personalidades de Mark, Steven Grande, Jack Locke, Mr. Knight, são egos do conceito junguiano da persona, as máscaras sociais que usamos para sobreviver em diferentes contextos. Grande, a persona do self-idealizado. Locke, a persona da rua, humilde e anônima. Knight, a persona racional e diplomática. Spectre, a persona guerreira ligada à violência. Essas máscaras se sobrepõem e revelam não apenas as estratégias, mas também os distúrbios de TDI. O TDI em Mark pode ser lido em duas formas, como consequência de traumas, violências na infância, guerras e assassinatos. Como a metáfora narrativa, cada identidade é um reflexo de Khonshu dentro dele, como um Deus fragmentasse em múltiplas vozes. Assim, a dissociação, tanto patológica quanto mística, a ambiguidade cria uma tensão. Mark é um doente ou um escolhido, um louco ou um profeta. Ao contrário que outros dizem que tratam seus traumas como plano de fundo, o Cavaleiro da Lua coloca sua doença mental no centro da narrativa. É um espelho que a sociedade moderna para conciliar a ciência, a religião e a racionalidade espiritual. A psiquiatria tenta enquadrar Mark, mas na sua realidade sobrenatural insiste em escapar do diagnóstico. Yang, com isso, a realidade psíquica, mesmo que não seja real, obviamente, real só para o indivíduo. Para Schopenhauer, a vida, Schopenhauer via a vida movida à vontade racional, com impulso cego, gera conflitos, sem finalidade. Mark é perfeito exemplo disso. Ele constantemente é ressuscitado, mas nunca encontra paz. Sua luta é interminável. Ele é condenado a viver sobre a tirania da vontade, encarnada sobre a missão eterna de Khonshu. Não importa quantas vezes vença, ele sempre vai retornar. Enquanto os heróis, como Capitão América, acreditam em ideais, o Cavaleiro da Lua é mais próximo da filosofia pessimista. Ele também é um sofrimento inevitável. Sua jornada não busca o paraíso, mas assim um alívio momentâneo. Como Schopenhauer via arte de contemplação. Podemos dizer que o uniforme branco, usado para ser visto, mesmo à noite, é um ato de negação à ilusão. Mark não esconde a violência, mas a expõe. Para Yang, o self é totalmente psíquica. A integração entre o consciente e o inconsciente, Mark, no entanto, ao contrário. Sua psique é fragmentada, sua busca, então, é pela unificação. Khonshu pode ser interpretado como um símbolo do self, não porque representa harmonia, mas porque Mark enfrenta os seus aspectos de sua psique. O pai de Mark era um rabino pacifista. Ele o julgava como fraco. Essa decepção projeta-se em Khonshu, um pai poderoso e linha dura. O arquétipo do pai sombrio, aquele que apresenta autoridade, que guia e também escraviza. Em relação à dialética junguiana, entre a individualização e a submissão do coletivo. Na tradição egípcia, Khonshu é o deus lunar, associado à cura, à proteção dos viajantes. No entanto, na HQ, ele tem um aspecto mais sombrio, a vingança, a vigilância noturna. A lua em si é um inconsciente, um mistério, a oscilação de fases, o perfeito reflexo do TDI de Mark, que cada fase da lua é uma identidade que emerge. No, no Egito, os faraós eram vistos como avatares dos deuses. Mark reproduz esse mito, mas de forma dissociativa. Em vez de realismo, ele se torna um homem quebrado, em vez de majestade, carregador. Isso cria uma inversão irônica. O avatar de Khonshu não governa impérios, mas protege os marginalizados. Mark reflete dilemas atuais, conflito entre fé e ciência, luta de identidade, sociedade fragmentada,
memórias traumáticas. Mark é uma síntese de personagem filosófico sobre a busca de Yang, encarna a ótica da individualização, como Schopenhauer a sua tragédia em vontade, no ciclo de dramatização de TDI. Na mitologia, o Avatar são deuses da lua, perdido sobre a luz e a sombra. Nossa, Cavaleiro da Lua tem tanta coisa. Você é uma pessoa fragmentada que tipo passou por muitos traumas, passou por vários problemas, acaba formando microfragmentos da sua mente. Esses microfragmentos podem gerar outras personalidades, mas você tem a sua personalidade. Muitas vezes ele questiona a fé e a fé e a ciência. Por quê? A, você que segue uma religião afro ou qualquer ou que seja de incorporação, você vai falar: ah, mas aquilo não existe. Aquilo é imitação, não é imitação. Aquilo é uma incorporação de um espírito diante que está querendo ajudar uma pessoa, ajudar o outro. Isso é uma fase. A gente tem que levar em consequência que muitos sacerdotes de magia, eles aproveitam da magia para fazer algum, para controlar os outros, para quê? Nesse controlar, fazer algo para o outro ficar maior, para o outro ficar se sentir poderoso. Muitas pessoas que usam magia egípcia usam a magia para o conhecimento, só que eles estão usando também a magia para controlar. Por isso que quando você vai entrar em qualquer convento de magia, qualquer coisa desse tipo, você tem que tomar cuidado, que você está colocando sua coroa, que é a sua parte espiritual aqui de cima, em cima na mão de uma pessoa. E essa pessoa pode querer ter mal, pode fazer um mal para você. Por isso que quando você entra em covens de WhatsApp, pessoais, você tem que tomar cuidado. Por causa que quando você entra no grupo, aquele grupo você é aceito, mas você tem que ser aceito, respeitar o que está te controlando. Você não pode questionar. Por isso que muitas vezes você descobre denúncias de pais de santo que abusaram, foram autoritários, mas não é ser autoritário. Você está seguindo a regra da casa. O seguir a regra da casa é o que você tem que fazer. Por isso que quando você entra numa coven, você tem que seguir o que a coven quer. O que aqueles líderes da coven quer. Seja de magia egípcia, seja de magia nórdica, seja de qualquer tipo de magia. Você tem que seguir aquele líder de coven. Se você não segue ele, ele te expulsa. E você vai ficar bravo. Por isso que muitos bruxos acabam sendo solitários. Por causa que muitos bruxos não sabem o que querem da vida. Eles buscam poder, mas eles se destroem. Você tem que pensar o seguinte: o que isso tem a ver com fragmentação psicológica? A fragmentação psicológica é de traumas, de acontecimentos que deixaram você em vestígios. Só que aí o TDI é colocado com pessoas que não sabem desassociar se é homem ou se é mulher, tem alguns que é LGTV, outros só para se aparecer, só que na verdade eles passaram por traumas. Eles inventaram traumas para querer desassociar eles mesmos, desassociar a pessoa do que em si. A pessoa tem que assumir o que ela é. Como você vai ver, cada um tem várias especialidades. Você em si tem várias especialidades, mas você é um só. Você tem que saber como diversificar suas especialidades para você crescer. Você é sábio, você é o pai, você é o professor, você é o amigo, você é o criador de conteúdo, cada coisa. Então, quando você é aquele responsável por aquilo. Você não desassocia. Você é um bandista, você é um católico, você é um cristão, você é um só. Um só com várias ramificações. E essas ramificações se faz ter o conhecimento, se faz crescer na sociedade diante da que as pessoas querem aproveitar essa desassociação de personalidades de pessoas para fazer vandalismo, para seguir as linhas. As pessoas reclamam porque que não há pessoas
pedem para voltar aos manicômios, por causa que muita gente está abusando disso e está prejudicando a sociedade. Os manicômios tinham que voltar para fazer essas pessoas entenderem que essa desassociação no meio da sociedade está gerando caos. E a ordem do caos é isso, a ordem da destruição, desassociada às linhas vermelhas, por causa que eles querem o mal. Então eles querem deixar os loucos, fazer esses loucos se espalharem. E não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, para gerar o caos. Para depois o Estado vir tomar conta de você que não toma conta de nada. Só corta suas liberdades. Você tem que pensar isso. O Cavaleiro da Lua é essa geração. Você está lidando com pessoas que estão com vários fragmentos que querem meter o louco. Só que na hora que você vai ver, ela não consegue se identificar como uma pessoa só. E sim várias personalidades. Se você entende que você só é você com vários conceitos dentro de você, você se entende. Por isso que você tem que ir médico, psicólogo, psiquiatra, médicos para ajudarem, tomar remédio, procurar a compreensão da sociedade. Não adianta você querer falar, ah, não é isso. É isso sim. Você precisa ir nos médicos para você se compreender, para você crescer a sociedade. Não ficar metendo louco, se você for ver. Se compreendam, se vejam, para você ver que você precisa crescer como sociedade. Quer ser um bruxo? Vai lá, estuda, toma cuidado na cor que você usa. Você gosta de. Faça as coisas corretamente. Só não se alinhem aos totalitarismo vermelho. Por causa que isso vai destruir sua vida, vai destruir sua família. Você tem que pensar as coisas corretas. O Cavaleiro da Lua passou por uma parte do totalismo vermelho, perdeu o pai, mas ele lutou para querer se vingar do acontecimento. Ele acabou ganhando o poder de Khonshu para poder sobreviver. E esse ganhar o poder de Khonshu, ele começou a fazer amigos, começou a ver que tudo é capaz. Então, pensem nisso, vocês que estão problemas psicológicos, emocionais, gostam de magia ou coisa do tipo. Olhem para vocês e vão se consultar em médicos, procurem locais corretos, entendeu? E não saem os totalitarismo vermelho. Isso vai fazer você crescer. Entendeu, meus anjos iluminados decaídos? Até mais.